Graças a Deus, mais uma oportunidade nessa casa de oração de caridade que nós nos reencontramos para falarmos sobre os temas que a doutrina espírita nos oferece, dentro da lógica, do esclarecimento que os nossos abnegados têm feito no maior esclarecimento possível. Semana passada nós falamos sobre o Chico e novamente vamos falar sobre o Chico, mas antes nós vamos fazer então vamos assim, bondosos irmãos, agradecendo por essa oportunidade bendita, por essa ocasião maravilhosa que Jesus permite-nos reencontrarmos, graças a Deus, fortalecendo-nos os melhores pensamentos, tomarmos as melhores atitudes, sempre voltados para a benemerência, sempre voltados para o bem. Jesus derramando as suas bênçãos sobre todos nós, tornando-nos mais conscientes, mais esclarecidos, uma fé mais robusta, mais suave e mais confiante. E é em nome de Jesus, o nosso Divino Mestre e Senhor, que nós elevamos os nossos pensamentos para dizermos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem, e não nos deixes cairmos em tentação, mas livra todos os males, que assim seja, graças a Deus. Semana passada falamos muito sobre casos belíssimos que a espiritualidade proporcionou-nos na imagem do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E dessa maneira nós compreendemos que a sucessão de fatos cada vez mais belos, mais confiáveis, mais consistentes, de uma pessoa tão ilustre, de uma personalidade tão ilustre, que estivera conosco até 15 anos atrás. Ora, evidentemente que o Chico, estando conosco a todos os momentos, porque nós imaginamos que pelo fato de que ele se encontra desencarnado, que a sua influência, o seu amor, não se encontra mais entre nós, e nós nos equivocamos com isso. Por que nós nos equivocamos? Porque temos depoimentos de outros irmãos que estiveram e que conviveram com Chico de maneira bem próxima, relata-nos até hoje casos extremamente maravilhosos que certamente nos emocionaria muito. E assim nós compreendemos que esse bondoso irmão, que hoje estando no mundo invisível, também não deixa de estar conosco nas nossas presenças, atendendo às nossas necessidades, consolando os nossos corações. E nós, às vezes, vacilamos, nós desacreditamos destas coisas, mas, evidentemente, que se nós nos tornarmos mais confiantes, nós também ficaremos envolvidos desse campo magnético da bondade, do amor, da extrema benevolência e da generosidade que o Chico tinha com todas as pessoas indistintamente. E fatos e mais fatos, mesmo sabendo aqueles que nós relatamos a semana passada, existem milhares, porque durante, digamos, 88 anos de existência no plano físico, ora, mas ele desencarnou com 92, mas é porque os primeiros relatos que acontecem era justamente quando ele começou a mostrar e a falar para as pessoas a influência do mundo espiritual que ele era envolvido e que recebia constantemente
pensamentos vindos de irmãos desencarnados, mensagens vindas de irmãos desencarnados, como nós falamos da escola, como nós falamos daquela ocasião em que a vizinha se encontrava num aborto consistente, e que a mãe dele, comentando com o pai dele, à noite, e ele escuta tudo aquilo, de repente vem à sua mente algumas frases que deixam seus pais chocados. Então, aqueles que estiveram aqui a semana passada se lembrarão do que eu vou dizer agora, e aqueles que não estiveram ficarão sabendo. Quando a mãe dele relata o aborto realizado pela vizinha, e ele, comendo, ele fala assim: foi nidação inadequada do óvulo. As pessoas pararam, seu pai, sua mãe, de forma que a criança adquiriu uma posição ectópica. O pai dele perguntou: o que é isso? Não sei. O pai dele não sabia, como é que ele ia saber? A mãe dele não sabia o que era aquilo, como é que ele saberia? E vocês sabem o que é isso? Na trompa. É? Olha aqui, só uma pessoa para responder o que é isso. Na trompa não sobrevive, está fora do útero. Então, isso. Então, aquela criança com 4 anos de idade passou para os seus pais a informação de um amigo espiritual que soprou, e ele, como criança, expôs aquilo para fora, demonstrando o teor, a competência e uma mediunidade incipiente naquela criança com 4 anos de idade. Ora, falarmos sobre as surras, falarmos sobre os garfos espetados na sua barriga, falarmos de lamber ferida, falarmos sobre o encontro que ele tinha com a sua mãe sempre que ele se encontrava em sofrimento, no fundo do quintal, quando ela se materializava para ele. Ora, isso é um beabá que todos sabem. E nós já relatamos aqui na Casa Espírita, graças a Deus, do momento em que chegou ao Chico a primeira psicografia. Até nós deixamos em suspense a semana passada, que aquelas 17 páginas psicografadas pelo Chico, e que não foram assinadas, mas que tiveram um aviso de que era um amigo espiritual. Eu até prometi que diria o nome dele hoje, mas não consegui descobrir o nome dele até hoje, compreendem? E já faz muito tempo que eu sei desse caso, e até hoje não sei quem é esse amigo espiritual. Peguei com uma pessoa, o telefone de um amigo lá de Uberaba, mas eu não tive tempo para ligar para ele hoje. Mas eu acredito que nos próximos 365 dias, certamente... Falou que ia para lá. Sim. Então, nos próximos 365 dias, certamente, eu terei ainda o nome desse amigo espiritual, porque essa revelação e esse amigo espiritual foi revelado ao Chico posteriormente a ele. Mas a controvérsia que existe, a celeuma que existe, é se o Chico teria ou não teria enviado-nos mensagens psicografadas através de outros irmãos de outras casas religiosas, psicógrafos, porque lá em Uberaba tem enxume de psicógrafos. Lá no Bem de Uberaba tem aproximadamente 140 casas espíritas, e muitas delas têm mais de um psicógrafo. Então, tropeça-se nos psicógrafos na Uberaba. E todos confiáveis, porque são todos alunos dessa escola de veracidade, a qual o Chico foi um professor emérito, PhD, na verdade, consistente e segura da sua mediunidade. Mas, quando nós falamos de Chico Xavier, nós imaginamos que é apenas um mineiro, nascido em Pedro Leopoldo, e que terminou seus últimos dias em Uberaba. Não. O Chico também era semi-paulistano, porque durante mais de 30 anos da sua existência, ele estivera aqui em São Paulo todas as semanas.
Mas as pessoas não sabem disso. E vocês também acredito que não sabiam, porque eu também não sabia, fiquei sabendo essa semana. E esse intercâmbio intelectualizado fazia com que o Chico estivesse presente na vida cotidiana de muitos cidadãos paulistanos. E eu encontrava na rua, na Barão de Itapetininga e em outros endereços aqui de São Paulo, era um lugar que eu frequentava bastante. Tinha um café que ele ia muito nesse café. E as pessoas encontravam com ele e vinha conversando com ele. Um cara chega nele: o senhor é o Chico Xavier? Como eu tinha vontade de conhecê-lo. Eu tinha muita vontade de conhecer o senhor. Pois não, meu filho, as suas ordens. Sabe, Chico, é verdade que você está completando 50 anos de mediunidade ininterruptos e 150 livros psicografados? É sim, meu filho. É verdade. Aí ele pensou assim, falou: Chico, mas então você deve receber algumas graças celestiais por tudo isso que está acontecendo, por esse trabalho todo que você tem. Aí o Chico falou assim: mas quais são essas graças celestiais? Ora, você vai desencarnar e, consequente, já vai para outros mundos superiores, realizar outros trabalhos. Meu filho, certamente eu vou para o céu. É isso mesmo, Chico, você vai para o céu para continuar suas tarefas elevadas no mundo espiritual, no local bem elevado. Não, meu filho, eu falo que o céu é só a abreviação do lugar para que eu vou. Então, Chico, nós vamos até criar um centro espírita lá. Ah, é, Chico? Que nome? Centro Espírita Umbralino. É lá porque eu vou. Então, a sigla de Centro Espírita Umbralino não dá céu? Então eu vou para o Centro Espírita Umbralino. Essa é uma das outras, das muitas histórias que aconteceram aqui com os cidadãos paulistanos. Numa determinada ocasião, o Chico estava próximo da Praça do Mercado, o seu anfitrião adentrou o mercado municipal e ele ficou dentro do automóvel. E começou a passar pelo rádio informações sobre o Chico Xavier. E o menino falou assim: quem é esse que está falando? Aí o cara falou assim: é o Chico Xavier. Falou: não, mas ele já morreu. Já morreu? Era o Chico que estava conversando com ele. Já morreu? Já morreu. Aí o Chico continua conversando com ele até que ele identifica a voz do rádio com a voz da pessoa que estava conversando com ele pessoalmente. E o moleque, já vendo aquilo, ele caiu no mundo pensando que estava conversando com alguém que estava desencarnado, que era um morto. Então essas são pequenas histórias que acontecem no cotidiano de um médium extremamente consciente, tarefeiro, verdadeiro da seara de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele já se encontrava bem próximo do seu desencarne, ele confidenciava aos amigos: puxa vida, nem sei mais o que estou fazendo aqui, quase não produzo mais nada, quase não escrevo, essa carcaça não me permite fazer muitas coisas, eu estou sendo um estorvo, um incômodo para as pessoas, eu não sei por que eu ainda não desencarnei. Ora, muito simples. Esse prolongamento da sua existência aqui entre nós ainda era necessário se fazer para oferecer aos espíritas, de uma maneira geral, a confiança de ter próximo deles espírito ilustre extremamente elevado. Tanto é verdade isso, eu acredito, que o Emmanuel deveria reencarnar depois do desencarne do Chico. E o que aconteceu? O Emmanuel não conseguiu esperar no mundo espiritual, reencarnou 2 anos antes. Então, estava previamente estabelecido que o Chico desencarnaria e logo em seguida Emmanuel reencarnaria. Mas o que aconteceu? O Emmanuel não conseguiu esperar o Chico desencarnar. Estava prevista a sua época e a família pelo qual ele deveria reencarnar. Então ele reencarna 2 anos antes do desencarne do Chico.
porque foi dado a ele algumas moratórias pelo bem que ele fazia, pelos ensinamentos que ele prestava, por todo o seu apostolado perante as pessoas mais necessitadas, que a misericórdia divina proporcionou-lhes uma moratória de mais 2, 3, 4, 5 anos, não sei quantos. Mas que isso aconteceu verdadeiramente. E uma das pessoas que era anfitriã do Chico, aqui na cidade de São Paulo, ela construiu na sua casa uma suíte só para o Chico. Ficou lá tudo que era do Chico. O guarda-roupa, com as roupas e os objetos de uso pessoal do Chico lá naquela suíte. Essa senhora se chama Encarnação, mas que ela utilizava o seu pseudônimo de Nena Galves, porque Galves era o nome do seu marido. E essas pessoas construíram aqui em São Paulo uma casa espírita, no bairro do Jabaquara, que eu acredito que um dia, cada um de nós, seria de bom proveito para nós, que nós pudéssemos conhecermos esse local, que também se chama Centro Espírita União. Mas esse Centro Espírita União tem essa sigla, mas que tem um nome diferente, que é Centro Espírita União dos Ensinamentos de Jesus e Kardec. Então, a união desses ensinamentos é que certamente fortalecerá esta humanidade que nós conhecemos, para que tenhamos condições de nos melhorarmos. Porque se nós estudarmos os ensinamentos de Jesus, trouxermos para as lógicas que o Kardec nos oferece, na confiança do esclarecimento, nós teremos um aproveitamento melhor, um conhecimento melhor, e assim, dessa maneira, nos adequaremos a esses ensinamentos e, consequentemente, poderemos, com esta compreensão, colocá-los em prática, para que nós sejamos amanhã melhor do que somos hoje. Então, a dona Nena Galves tem inúmeras histórias com o Chico Xavier, porque eles se reconheceram aqui no plano físico como famílias, porque foram familiares da encarnação passada, tiveram vidas na Espanha e na França como familiar do Chico Xavier. Então, quando o Chico deixa Pedro Leopoldo e vai para Uberaba, extremamente entristecido por deixar a sua terra natal, por deixar os seus familiares, mas que ele compreendia também que os seus familiares, estando de uma certa forma prejudicados, porque ele, na condição de médium, não poderia ter uma vida que nós temos. Ou seja, trabalha, vai para casa, assiste novela e dorme, descansa, do dia, faz tudo sempre igual. Então os seus afazeres, o seu cotidiano, era totalmente diferente de uma pessoa que tem uma vida normal. E dessa maneira, ele teve, para não prejudicar os seus familiares, porque ele dizia que ele não tinha culpa de ter nascido médium e nem tampouco os seus familiares. Mas é claro que ele sabia que ele tinha culpa de ter nascido médium, porque ninguém nasce com uma mediunidade igual ao Chico que não seja para o extremo do trabalho. A assistência da espiritualidade é consistente de forma que ele não consegue viver que não seja para o trabalho. E então a dona Nena Galves relata algumas ocasiões em que eles estiveram juntos e que nestas ocasiões nós citaremos algumas delas. Ou seja, certa vez, quando o Chico, desencarnado, as pessoas esperavam que ele psicografasse, mas dizia que ele tinha feito um segredo para 3 pessoas para que pudessem identificar claramente se era uma psicografia dele ou se era psicografia enganosa. E então, dessa maneira, a dona Nena reconheceria de imediato se essa psicografia seria do Chico ou não. Ora,
Mas ela também tinha um argumento extremamente consistente. Ora, como que uma pessoa que trabalhou, que escreveu tanto, como ele deixou tudo escrito e tudo esclarecido, pudesse, ou estivera no mundo espiritual, ainda mandando e escrevendo mais e mais ainda? Era um pensamento dela. Outros pensavam, puxa, como que alguém que escreveu tanto, não vai escrever depois estando lá de lá? Se ele recebia mensagem dos espíritos, agora se transformando em espírito desencarnado, como que ele também não utilizaria as mãos de outros médiuns para trazer-nos informações? Mas ela dizia que a presença do Chico em todos os momentos das vidas daqueles que se colocam como tarefeiros das casas espíritas eram presentes constantemente. E numa dessas ocasiões ela cita o que aconteceu. Ou seja, o Chico, bem próximo do aniversário dela, 8 dias para o seu aniversário, que ela fazia aniversário no dia 21 de fevereiro, bem próximo do aniversário dela, o Chico encontra com ela em sonho. E no sonho dela, ela está indo para Uberaba. E chega lá em Uberaba, as pessoas filtram as pessoas para que o Chico, já extremamente desgastado nos últimos anos dele de tarefa, ela é impedida de entrar. O Chico vem se aproximando, atravessa aquela barreira e diz assim: Nena, eu vim te trazer um presente. Ah, é, Chico? Que bom. E ele, no sonho, leva a mão no bolso esquerdo do seu paletó e retira uma pedra de ametista extremamente bonita, bem polida, bem lapidada, e entrega a ela. E ela, quando pega essa pedra, ela acorda. 16 e 17. Ela pega essa pedra e acorda. Passa-se mais uns 2 dias, 3 dias, ela encontra com uma amiga e relata para a sua amiga, que também é espírita, relata à sua amiga esse sonho que ela teve. Ela disse que aquele dia do sonho, quando ela acordou, ela teve um dia tremendamente maravilhoso, bem aproveitado, com muita energia, num ambiente harmônico, com vibrações extremamente elevadas, extremamente positivas. E 2, 3 dias depois, ela encontra com uma pessoa que também era espírita e bem ligada à casa espírita, como uma amiga verdadeira dela. Ela relata o sonho. Quando ela relata o sonho, a sua amiga começa a chorar. Chora, mas não diz nada para ela. Quando chega no dia do aniversário dela, a amiga retira a caixa de presente, entrega para ela o anel com aquela ametista idêntica àquela que ela tinha sonhado. Por que a amiga dela chorou? Porque ela já havia comprado o presente. Vocês compreenderam? Quando ela recebe a notícia que a amiga havia sonhado com o Chico e a pedra de ametista, ela chora porque ela já tinha comprado aquele presente quando a amiga fala que estava recebendo aquele presente do Chico. Eu vim trazer para você. E no dia do aniversário dela, ela vem e entrega o presente, o ametista, o anel com a ametista que ela havia sonhado. Ora, nós compreendemos que isso não é uma coisa bem comum. Somente espíritos extremamente elevados, adentrando o nosso ser, a nossa consciência, o nosso pensamento, pode permitir que nós, no momento de extrema lucidez, tragamos na nossa memória essas informações de extrema veracidade. Então, depois disso, que aconteceu isso, a dona Nena Galves foi submetida a uma cirurgia. 18 e 19. E quando ela retornou para a sua casa, ela sonha de novo. Que havia
perguntando a ela se havia recebido o presente dele, as flores que ele havia mandado para ela. Ora, não havia nenhuma flor na casa dela, mas aquele aroma, aquela fragrância, aquele perfume de rosas que adentrou a sua casa, que ficou embriagado. A moça que trabalhava na casa dela, no momento que ela estava em recuperação cirúrgica, também comunicou para ela que sentia um perfume extremamente sutil, mas consistente, aquela fragrância consistente que ninguém pode deixar para falar que não sentiu aquele perfume. Também relata que havia sentido o perfume daquelas flores. Então, vejamos, não é para qualquer um essas circunstâncias. Inúmeros casos que nós estamos citando, que aconteceu com Dona Nena Galves, com seu marido. Certa vez, o seu Galves teve um problema médico de saúde e que foi operado porque tinha um tumor nos rins. E o Chico fala para ele: Galves, tem um médium com mediunidade extremamente consistente, por que você não faz uma cirurgia espiritual com ele? Ora, nós que somos espíritas, acreditamos que isso é possível, mas também temos em nós a fraqueza de às vezes não acreditarmos no médium, porque temos visto de uma maneira geral inúmeras situações de charlatães tirando proveito dessa circunstância. Ora, às vezes a mediunidade possa até existir, mas a capacidade, a condição moral do médium não permite que ele leve a sua vida naquela direção por muito tempo, porque ele se embriaga na vaidade, ele se embriaga nas suas necessidades financeiras e começa a angariar recursos oriundos dessa atividade mediúnica que nós compreendemos que não deve ser feito, porque na verdade quem opera não é ele, porque ele não é médico, quem opera são os espíritos, mas ele se encontra naquela situação como instrumentos dessa espiritualidade, e assim ele começa a tirar proveito daquela circunstância, daquela situação, e a sua mediunidade cai em descrédito. Porque veja bem, eu sou o médium, digamos que eu recebo aqui o Dr. Fritz e vou operar a nossa irmã, e venho, pego um bisturi e faço uma incisão. O médico, que é o Dr. Fritz, vai embora, deixa eu sem a sua assistência, desincorporo, digamos assim. Ora, eu não sou médico, qual que eu vou fazer com aquela situação se eu já passei o bisturi ali e já abri, digamos, a barriga de uma pessoa para fazer uma cirurgia? Aquela incorporação desaparece, eu não sou médico, e daí? Como é que eu vou prosseguir com aquela situação? Ela pode virar óbito e, consequentemente, eu vou ser processado, porque isso é uma atitude de charlatanismo. Então, o Chico recomenda o senhor Galves a ir para Goiás, procurar um médium chamado Antônio, para que fosse submetido a uma cirurgia. A dona Nena, reticente em relação a isso, até que um dia o marido dela, o senhor Galves, toma a atitude de ser submetido nessa cirurgia. E vai daqui para Goiás e pousa em Uberaba. O Chico já estava esperando-os. No outro dia cedinho, quando eles acordam, que tomam café para sair para o estado de Goiás, o Chico já estava com a sua bagagem pronta para acompanhá-los. E então, o senhor Galves deita numa mesa, o Chico deita numa cama ao lado daquela mesa, e começa o processo cirúrgico, onde se usa instrumentos de corte e faz as incisões que precisam. Isso é extremamente difícil, porque essas cirurgias normalmente são realizadas no perispírito. Essas cirurgias normalmente são realizadas no perispírito. Mas
Nesse caso, o Chico entrou em transe, mediunicamente, num estado de vigilância naquela situação, não permitindo que irmãos infelizes aproximassem daquele momento, e que esse médium, com a mediunidade extremamente consistente e verdadeira, realize o procedimento cirúrgico utilizando instrumentais apropriados para aquele tipo de cirurgia. Faz a sutura, ele sara e vem embora. E então, passa-se um ano, esse médium desencarna. O Chico, compreendendo a necessidade do senhor Galvez de passar por esse procedimento cirúrgico, insistia para que ele fosse atrás para realizar o tal procedimento mediúnico, através do Antônio, nessa cirurgia espiritual, porque o Chico já sabia que ele desencarnaria, e sabia da necessidade daquele médium, com a mediunidade extremamente consistente e verdadeira, para realizar, para impedir que o seu amigo deixasse de ser submetido a esse tratamento. Então, esta é mais uma pequena história em relação a isso, dessa mediunidade consistente. Um certo dia, vamos contar rapidinho uma depois da outra, porque nós não podemos deixar nada para a próxima quarta-feira, porque tem muitos irmãos aqui que vão esquecer de vir na quarta-feira e, consequentemente, né? Ninguém tira a blusa hoje. Aí o que acontece? Vai ficar sem saber. Aí eu não tenho tempo, é só o ano que vem para contar essas histórias de novo. Aquela de Célia. Aquela de Nova York. Aquela de Nova York. Da moça? Daquela moça bonita lá que eu falou que eu fiz o cara foi pro Japão, não. Aí já sei. Do Valdo Vieira. Valdo Vieira. 24. Eu vou contar a que antecede essa. Então, num determinado momento, o Chico estava aqui em São Paulo e fala para o senhor Galvez e a dona Nena: será que nós poderíamos ir até a Baixada Santista? Porque eu gostaria de encontrar um amigo meu, que também é um médium, que tem uma mediunidade extremamente consistente e verdadeira. E eles desceram a serra e foram para Santos. E chegando lá, eles se encontraram, se abraçaram, e o Chico falou: será que nós poderíamos fazer uma oração aqui? E já colocaram 4 cadeiras em círculo e colocou um cone. Esse médium tinha uma mediunidade extremada de efeitos físicos. E quando eles começaram as preces, as orações, aquele cone, igualzinho esse cone que nós colocamos de plástico na rua, começou a girar em torno deles. Começou a girar e aponta para o Chico no rumo do seu coração e fica parado. Nesse momento, o médium está calado, o Chico está calado, o senhor Galvez está falado, a dona Nena está calada e uma voz soa no ar. Não foi usado a psicofonia de nenhum dos médiuns ali presente, é uma voz direta que aconteceu. E quem fala com Chico é o espírito de André Luiz. Porque o Chico estava muito inseguro quando o Valdo Vieira sai dos Estados Unidos e deixa o Chico sozinho e vai para o Japão atrás de uma moça que ele namorou com ela, ou não sei se casou com ela, mas ele a acompanhou ao Japão. E o Valdo Vieira era o seu companheiro de psicografia de muitos livros psicografados, entre ele e o Chico. Vocês devem observar algumas obras do André Luiz psicografadas entre ele e o Valdo Vieira. Ele, Chico e Valdo Vieira. E muitas dessas psicografias, para acabar de concretizar, um estava, digamos, lá em São Paulo, outro estava aqui em São Caetano, e eles psicografavam sem saber o que um estava psicografando e o outro. Mas quando ele pegava a psicografia do Valdo e a do Chico, eles encaixavam, formavam um livro, um estava escrevendo páginas ímpares e os outros páginas pares. E então, quando isso aconteceu, o cone parou bem no rumo do coração do Chico e falou para ele
que ele deveria prosseguir, que ele não estava sozinho. O Waldo já tinha ido para os Estados Unidos. Que ele não estava sozinho, que a espiritualidade o auxiliaria sempre e que muitos espíritos comprometidos com a tarefa que deveria ser realizada estavam ali presentes e ele se fazia porta-voz desses espíritos para que o Chico prosseguisse na atitude, porque ele estava assim meio desanimado, achando difícil aquela situação para ele. Recebeu como se fosse, assim, digamos, um baque, uma carga energética negativa do seu companheiro de tarefa, no prosseguimento de algumas tarefas. E o André Luiz falou que estava contando com ele. E essa comunicação, é claro que eu não tenho o relato dela por completo, e mesmo que eu tivesse lido ela completa, eu não me lembraria 100% dela. E então o Chico recebe essas informações do André Luiz, aquela voz direta. É como se todos nós estivéssemos aqui calados e surgisse uma voz trazendo aquela mensagem para o Chico. E o Chico acaba essa reunião, ele vem com os Galves para São Paulo e durante o trajeto da serra ele vem chorando. Ou seja, de uma certa maneira, bem dizendo aquela confiança que a espiritualidade deposita nele, ou depositava nele. Eu acredito que ainda deposita aquela confiança verdadeira. E ele, extremamente emocionado por essa confiança da espiritualidade, que ele fica extremamente emocionado. Porque vocês se lembram o que aconteceu com Chico no seu primeiro encontro com Emmanuel? E então, Chico, você quer trabalhar mediunicamente? O Chico lhe diz: se os bons espíritos não me abandonarem, na tarefa, aí não, Chico, eles não te abandonarão, não, mas você precisa de 3 coisas. E qual é a primeira? Disciplina. A segunda? Disciplina. A terceira? Disciplina. E ele mostrou-se durante toda a sua existência aqui na matéria física que ele era extremamente disciplinado, extremamente comprometido e obediente. Porque aquilo que o Emmanuel relatava, ele realmente obedecia. Certa vez, o Chico pede aos Galves que o levassem na casa de uma determinada pessoa aqui. Então eles entram no carro e vão naquela direção. Quando o Galves ia tocar a campainha daquele endereço que o Chico havia lhe dito, que eles estavam procurando, o Galves, você pode deixar. Eu não vou mais falar. E retornam para sua casa. Porque naquele momento o Emmanuel diz a ele que havia pensado bem e que aquele momento não era o momento propício para aquilo acontecesse. Então eu venho, procuro a casa dela, com muito custo eu acho, mas na hora de tocar a campainha para falar com ela, me vem uma mensagem de que eu não devo mais falar com ela. E ele, obedientemente, retira-se e retorna ao seu endereço. Então, irmãos, vejamos quanta coisa e quanta história maravilhosa que nós temos desse abnegado benfeitor da seara de nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro que eu não estou contando nem um milésimozinho do que existe verdadeiro, porque com 90 ou 88 anos de histórias, nós não podemos contá-las em alguns poucos minutos. Mas o Chico esteve presente na vida de inúmeras pessoas. Mas vamos retornar àquele caso antigo, daquela mensagem que nós deixamos de lado, que não foi assinado por aquele amigo espiritual. Foi assinado, mas não deixou o nome. Assinou-se apenas assim, um amigo espiritual. Isso aconteceu quando? Sabatina. Hã? No dia 8 de julho de 1927. Não aceito mais ficar sem resposta.
Eu tenho que decorar. 29. E logo, no dia 10, ó, e logo no dia 10, ele recebe na sua casa Dona Isabel de Aragão. Quem foi Dona Isabel de Aragão? A esposa de Dom Diniz, rei da Espanha e de Portugal, que era considerada a Rainha Santa. Eu já falei sobre isso. Então, dessa maneira, no dia 10 de julho, quando o Chico chega na sua casa, porque o Chico ainda tinha o hábito de ajoelhar-se, colocar as mãos postas para fazer as suas orações. Vocês fazem isso? Não? Você faz? Ajoelhar não. Olha que coisa abençoada. Eu vou passar a fazer assim também, como você faz. Às vezes eu Ainda não faço tenho assim. feito, mas eu vou fazer agora. Então, o Chico ainda colocava as mãos postas para rezar. E quando ele sente no seu quarto um clarão, seu quarto pobre, luz de lamparina, tudo apagado, tudo escuro, aparece uma luz intensa de um prateado lilás muito forte. E ele vê aquela senhora digníssima, bonita, maravilhosa, aquela luz resplandecente. E ele vê tudo aquilo e fica maravilhado. E fica maravilhado. Senhora, quem sois? Ela não responde, ele começa a chorar. Quer ficar de pé, mas não consegue devido à energia e à santidade que estava presente para ele, aquela senhora chamada Rainha Santa. Porque é bem mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? E a Dona Isabel de Aragão foi a Rainha Santa. E ela, aparecendo para ele, começa a trazer-lhes uma mensagem. E essa mensagem dizia-lhe o seguinte. Ela fala com ele em castelhano, embora não soubesse castelhano, ele entende o que ela estava falando para ele. Não me conheces, mas eu sou Isabel de Aragão. Eu sei que você não se lembra de mim com esse nome. E nós vamos auxiliar as pessoas mais pobres. Ele não entendia espanhol, mas ele não sabia o idioma, mas entendia o que ela estava falando, porque ela estava falando com ele em espanhol. E nós, mas como que eu vou ajudar pessoas se eu também sou pobre? Vou ajudar alguém mais pobre do que eu? Ele disse para ela. E ela continua falando, embora ele se sentisse, digamos, como que petrificado perante aquela imagem tão linda, tão radiante. Ele mantém um diálogo mental com ela. E ela diz que ele iria distribuir pães. Como que eu vou dar pão se eu não como pão todos os dias? Não é todo dia que eu consigo comprar pão, que eu tenho pão para comer. Não te faltarão recursos. E você escrevendo, tinha recebido uma psicografia 2 dias antes, e você escrevendo em nome de Jesus, não poderá obter recursos através dos seus escritos para as nossas gentes peninsulares. Quem são essas gentes peninsulares? As pessoas do reino de Espanha e Portugal, porque ali é a Península Ibérica. Mas quando ela falou nas nossas gentes peninsulares, ele saiu preocupado para saber o que significava depois disso, né? Preocupado para saber o que significava aquilo. E procurou o padre Sebastião Escarzelo, mas ele havia sido transferido para Santa Catarina. E ele não recebeu informação do que significava aquilo. E ele
naquela presença radiante, maravilhosa, extremamente radiante, ele ficou assim, como se diz, abobalhado, meio petrificado com aquela circunstância. E assim, a dona Isabel de Aragão passou a sua mensagem para ele. E ele ficou procurando saber o que era aquela gente peninsular, mas não conseguiu descobrir. Posteriormente, ele ficou sabendo. Porém, 2 semanas depois, apareceu para ele, Dom Fernão Mendes, que pelas vestes que ele apareceu para o Chico deduziu que ele era um padre. E o Dom Fernão Mendes havia sido um dos confessores da dona Isabel de Aragão. Isso no ano de 1336. E justamente nessa época, no dia 4 de julho de 1336, foi o desencarne da dona Isabel de Aragão. E então o Dom Fernão Mendes trouxe essa mensagem para o Chico, dizendo para ele que ele deveria iniciar um trabalho de benemerência distribuindo pães aos pobres. E eu disse a ele mais uma vez que não lhe faltaria recursos para isso. No primeiro sábado depois desse momento da materialização do Dom Fernão Mendes para com Chico, ele compra 8 pãezinhos, vai debaixo daquela ponte, onde próximo daquele rio, daquele açude onde as garças estavam a semana passada, e lá encontra as pessoas necessitadas à espera dos pãezinhos. Como havia mais pessoas do que os 8 que ele havia comprado, ele corta os pãezinhos e distribui para aquelas pessoas que ele se encontrava. E fez isso durante aproximadamente 31 anos. Quando em janeiro de 1959 ele vai para Uberaba, ele encontra um grupo de pessoas preparadas, que já vai com ele distribuir pães em 3 comunidades carentes bem próximo da casa espírita em que ele se encontrava, que é a Comunhão Espírita Cristã. Posteriormente constrói-se uma nova casa espírita com o nome de Grupo Espírita da Prece. E então, dessa maneira, o Chico estava distribuindo posteriormente 1.500 pãezinhos para 3 comunidades, ou seja, 500 pãezinhos a cada sábado para uma dessas comunidades que lá se encontravam. E então, irmãos, nós compreendemos que essa magnífica imagem, esse magnífico Espírito de luz, que é o Chico, ainda continua na nossa presença. Não é porque nós não estejamos recebendo as suas psicografias que ele está longe de nós. Não é porque ele recebia mensagens do mundo invisível enquanto se encontrava reencarnado, que agora, estando no mundo invisível, ele tem a obrigação de mandar as suas mensagens. Escreveu muito. A sua presença amiga envolvendo-nos mentalmente, não estou dizendo a mim, mas estou dizendo àquelas pessoas que tiveram um convívio verdadeiramente familiar com ele, como o Geraldo Lemos, como a dona Nena Galves e o seu marido, o senhor Galves, como outros irmãos em Uberaba, em Pedro Leopoldo, aqui em São Paulo, que estiveram com eles permanentemente. E essa casa espírita que tem lá no Jabaquara, que chama Centro Espírita União dos Ensinamentos de Jesus e Kardec, está lá atuante. E quem ofereceu esse nome para essa casa espírita, vocês nem adivinham quem é. Alguém arrisca? Deve ter sido ele mesmo. Doutor Bezerra de Menezes. O doutor Bezerra de Menezes é que diz ao Chico que esse deveria ser o nome da casa espírita. Centro Espírita União dos Ensinamentos de Jesus e Kardec. E que tem uma atividade extremamente atuante. Acho que o acervo do Chico Xavier, que está nas mãos da família Galves, acredito que se encontra nessa casa espírita.
Então, no momento em que nós tivermos a oportunidade para conhecermos esta casa, porque não existem irmãos que fazem peregrinações de Uberaba, Pedro Leopoldo, Sacramento? Ora, por que não Jabaquara? Está tão perto? Que tal se nós conhecêssemos melhor essa família Galvez, aqui em São Paulo, que está bem próxima de nós? E uma das histórias do Chico é que o Chico era constantemente convidado para assistir casamentos. E ele tinha facilidade para entrar e sair da igreja, mesmo sendo um líder espírita, porque nunca criticou outras religiões, o que eu não posso dizer de mim mesmo, porque eu critico às vezes determinados irmãos em algumas situações de casas religiosas diferentes. Talvez nós espíritas merecêssemos muito mais críticas do que esses irmãos, por não estarmos cumprindo com aquilo que temos conhecimento, está na nossa consciência, mas por uma nhaca não sei vinda de onde, nós não realizamos. E assim, então, numa dessas situações do Chico, com a família Galvez, o Chico era sempre convidado para casamento. E ele eram pessoas tão queridas para ele, tão queridas, que ele não podia deixar de ir. Ele ia. Só que tinha um grande problema quando ele ia nos casamentos. Adivinha qual era o problema? Os noivos estavam aqui para receber os cumprimentos e o Chico estava lá. Não via ninguém aqui fazer aquela fila interminável para poder abraçar o Chico. Tinha uma concorrência. E ele dizia que não podia deixar de fazer aquilo, aquela fila interminável. Aí ele estava contando essa história lá em Uberaba, e havia lá em Uberaba também um trabalhador da seara de Nosso Senhor Jesus Cristo, chamado Jerônimo Mendonça, que vivia, ele era paraplégico, ele não conseguia sair da sua cama, era uma cama, cadeira, construída especificamente para ele, de acordo com as necessidades dele. Ele desencarnou com 50 anos de idade. Ele ia nos velórios lá de Ituiutaba, porque ele era natural de Ituiutaba, e as pessoas achavam que o morto era ele, colocavam as coroas de flor tudo em cima dele. Pois é, Chico, comigo acontecia muito diferente do que acontecia com o Chico. E irmãos estavam lá em Uberaba ouvindo esse diálogo. Isso já era de madrugada, né? Depois que acabavam as atividades da casa espírita, eles ficavam ali tomando um cafezinho, conversando algumas coisinhas. E o Jerônimo falou assim: Jerônimo, eu sei que a situação sua era muito mais difícil, porque você nem podia falar para não colocar as coroas, porque as pessoas saíram tudo correndo, achando que ele está morto aqui, depositando as coroas de flor em cima dele, e se ele fala alguma coisa, as pessoas correm. Pois é, Chico, mas de vez em quando eu tinha que assustar algumas pessoas, porque o pólen daquelas flores começava a cheirar, me dava irritação, uma certa alergia, eu espirrava, a turma tudo, caía no mundo. Então, pequenas histórias como essas é que realmente vai nos mostrando a grandeza, a abnegação desse valoroso trabalhador da seara de Nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós, de uma certa maneira, nos encontramos abençoados, felizes, por termos essas pequeninas histórias para relatarmos aos irmãos que não tiveram a oportunidade de conhecê-las e também não tiveram a oportunidade de conhecer pessoalmente o Chico, pessoa extremamente bondosa, e assim relatarmos aquilo que aos poucos nós ficamos sabendo. É claro que eu procuro me instruir e ler alguns livros, né, porque nessa semana eu li só uns 5 ou 6 sobre o Chico, essas coisas todas. Evidentemente que a gente não lembra nem de 2%, mas isso nos envolve emocionalmente. Então, nós sabemos que Chico não é Jesus, nós temos essa consciência. Da nossa parte não existe nenhuma idolatria, mas também não é porque não existe a idolatria que nós não tenhamos a capacidade, as condições de reconhecermos um espírito extremamente elevado, que Jesus coloca no nosso meio, coloca no momento em que nós estamos reencarnados todos juntos, para recebermos essas influências dos conhecimentos, da bondade, da benemerência que esse abnegado benfeitor nos oferece. Então, evidentemente, que da mesma forma que eu amo a Kardec, que
que eu tenho confiança nos seus ensinamentos, eu me sinto assim também perante o Chico. E falando em Kardec, eu não sei se vocês se lembram, mas quando Kardec estava escrevendo os apontamentos da codificação da doutrina espírita, uma prancheta para ele, porque usava-se as pranchetas para as psicografias, colocavam um lápis na prancheta e ela psicografava. Até que recebe uma comunicação espiritual e a caneta e a prancheta vira para o Kardec e fala: e quanto a tu, Kardec, você será a pessoa que nós aguardamos para o prosseguimento das nossas atividades. Da mesma forma que acontece com o Cone em relação ao Chico. Seria coincidência? Não, nós acreditamos que são o mesmo espírito. Tanto o Chico quanto Kardec, corpos diferentes, matéria física diferente, mas o espírito é o mesmo. E há pessoas que dizem que isso não é verdade. O Arnaldo Rocha, marido da Meimei, não me lembro o nome da Meimei, eu apenas conheço, eu já vi o nome dela, mas eu a chamo de Meimei, que fala que o Chico não era Kardec, mas sim reencarnação da Ruth Celino Japé, o que eu não acredito. Eu quero desencarnar acreditando que Chico foi Kardec na vida passada. Então, nós muito agradecemos a bondade dos irmãos aqui presentes por ouvir essas pequeninas histórias que nós sabemos são cultura inútil, mas que nós temos a felicidade de relatarmos para as pessoas. E assim, vamos dizer ao nosso Pai Celestial de infinito amor e bondade, para que nos abençoe, para que nos ampare, para que esteja sempre presente nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, transformando os nossos sentimentos, permitindo nos tornarmos pessoas melhores. E é em nome de Jesus, o nosso Divino Mestre do Senhor, que nós dizemos ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E não nos deixes cairmos nos entregue às tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então, não nos esqueçamos que na próxima quarta-feira nós faremos chamada novamente.